A jornada de um líder, ela pode ser bem solitária, né? Cheia de pressão. Mas e se existisse um guia, uma espécie de manual atemporal, forjado para transformar toda essa pressão em propósito? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, a liderança estoica. Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? No meio do furacão, quando tudo está em jogo e as emoções estão à flor da pele, de onde um líder tira a sua estabilidade? A resposta, por incrível que pareça, vem de uma sabedoria de quase 2000 anos, mas que é tão relevante hoje quanto era lá nos campos de batalha da Roma Antiga. Essas palavras, elas praticamente definem o que é ser líder. A responsabilidade, a incerteza constante, as decisões complicadas, isso tudo faz parte do pacote. A questão, então, não é como fugir disso, mas sim como encarar tudo de frente, com força e com clareza. E para nos guiar nessa jornada, vamos buscar alguém que enfrentou esses mesmos desafios, só que numa escala que a gente mal consegue imaginar. Um imperador romano. Mas não vamos pensar nele como uma estátua de mármore, e sim como um mentor, cujos desafios no fundo são muito parecidos com os nossos. E aqui está a voz dele, direto ao ponto, sem enrolação. Marco Aurélio nos dá um choque de realidade. Liderança e bom caráter não são temas para um debate filosófico, são coisas para se colocar em prática. As palavras dele, que ele escreveu para si mesmo, acabaram se tornando um verdadeiro manual de liderança. E é super importante a gente entender o contexto. Ele não estava filosofando no conforto de um palácio, sabe? Ele escrevia durante campanhas militares, no meio de uma praga que devastava o império, com instabilidade política por todo lado. A filosofia dele não era um exercício acadêmico, era literalmente uma ferramenta de sobrevivência forjada no caos. Bom, vamos então para a primeira e talvez a mais importante ferramenta estoica. A ideia é a seguinte: antes de liderar os outros, é preciso primeiro liderar a si. E a chave para isso é entender exatamente onde é que está o nosso poder. Esse conceito aqui, ele é revolucionário de tão simples. A ideia é que a nossa paz de espírito e a nossa eficácia como líderes dependem de uma única habilidade: saber separar aquilo que está no nosso controle daquilo que simplesmente não está. E olha só, isso aqui define o nosso foco. Toda a energia que a gente gasta com coisas externas, o que os outros vão pensar, o que eles vão fazer, é energia desperdiçada. A verdadeira força vem de focar totalmente naquilo que é nosso. Nossos julgamentos, nossas intenções, nossas ações. É aqui que mora o verdadeiro poder de um líder. O presidente americano Harry Truman, por exemplo, tinha uma placa na mesa dele que dizia: "A responsabilidade termina aqui". Isso é a dicotomia do controle em ação, pura e simples. Um líder com mentalidade estoica não fica culpando os outros ou as circunstâncias. Ele assume 100% da responsabilidade pelo seu domínio, as suas próprias escolhas. Certo, então, uma vez que a gente começa a construir essa fortaleza interna, essa calma, precisamos de uma bússola para guiar as nossas ações, certo? E para os estoicos, essa bússola não é um item opcional, ela é o próprio mapa. E aqui tem um ponto fundamental. Para os estoicos, coisas como sucesso, riqueza, reputação, nada disso é o objetivo final. Na verdade, eles chamam isso de indiferentes. O único bem verdadeiro, o summum bonum, é a excelência de caráter, é a virtude. É isso e somente isso que define uma vida bem vivida. E essas são as 4 virtudes que formam a nossa bússola moral. E o legal é que elas não são qualidades isoladas, elas trabalham juntas. A sabedoria para saber o que fazer, a justiça para fazer o bem aos outros, a coragem para agir mesmo com medo e a temperança para manter sempre o equilíbrio. E atenção, porque este ponto é vital. Se a gente foca só na resiliência sem ter essa base ética das virtudes, o estoicismo vira só mais um truque de produtividade, um life hack para ter sucesso. São as virtudes que garantem que o objetivo não é apenas ser eficaz, mas sim ser bom. Ok, vamos agora para a parte prática. Como é que a gente transforma essas ideias todas em ações do dia a dia? Porque o estoicismo é uma filosofia de botar a mão na massa, que exige exercício constante. Essa ferramenta, com esse nome chique em latim, significa a premeditação dos males. Mas calma, não é sobre ser pessimista. Muito pelo contrário, é uma forma de ensaio mental. É sobre antecipar as dificuldades, não para a gente se preocupar com elas, mas para se preparar para elas. O processo é bem simples.
Quando a gente visualiza os obstáculos do dia, sei lá, uma reunião difícil, um colega meio hostil, um projeto que pode dar errado, e a gente já ensaia mentalmente uma resposta virtuosa, o poder do inesperado simplesmente desaparece. A surpresa e a ansiedade perdem toda a força. O próprio Marco Aurélio fazia isso toda a santa manhã. Ele não estava sendo cínico, de jeito nenhum. Ele estava se preparando. Ele se lembrava de que as ações dos outros estavam fora do controle dele e, portanto, não poderiam ferir seu caráter, que era a única coisa que realmente importava. A segunda ferramenta nos tira um pouco do nosso mundo interior e nos conecta com o resto das pessoas. Simpatia é essa visão de que somos todos parte de um único organismo. Um líder estoico não se enxerga como um indivíduo isolado, mas como um cidadão do mundo. Essa metáfora do Marco Aurélio é simplesmente perfeita. Com essa mentalidade, a liderança deixa de ser sobre ganho pessoal e passa a ser sobre a saúde do todo. As decisões são tomadas sempre pensando no bem-estar da colmeia, seja a equipe, a organização ou a comunidade. E tudo isso nos leva ao grande objetivo de toda essa prática. Porque, no fim das contas, não se trata apenas de ser um líder melhor, mas sim de viver uma vida melhor. Para os gregos e romanos, o objetivo da vida era a eudaimonia. Isso não é aquela felicidade passageira de um momento de prazer. É um estado profundo de florescimento humano, de viver no nosso potencial máximo. E para os estoicos, o único caminho para chegar lá é através da virtude. E aqui, chegamos ao ponto central de tudo. O estoicismo não ensina a buscar a liderança como um objetivo em si. Ele ensina a buscar a virtude. A grande liderança, a calma sob pressão, as decisões sábias, tudo isso emerge naturalmente, como um subproduto de um caráter bem formado. E o efeito disso se espalha. Essa máxima moderna dos Navy SEALs, uma das unidades militares mais resilientes do mundo, resume perfeitamente o resultado da prática estoica. A calma interna, aquela cidadela que a gente constrói, não beneficia só o indivíduo, mas todos ao redor. Ela se torna um ponto de estabilidade para toda a equipe. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. O estoicismo não oferece respostas fáceis, mas sim um kit de ferramentas para a construção do caráter. Então, a questão final não é o que é o estoicismo, mas sim o que ele pode fazer por meio de quem o pratica. E essa resposta, bom, ela está nas mãos de cada um.